Olá, telespectadores. Hoje o programa Visão Espírita retorna aos nossos lares, conversando a respeito da indissociabilidade do casamento. Para isso temos em nossos estúdios André Zola. Boa noite, Wilson. Tudo bem, André? Tudo bem. Relembrando, nós já dando continuidade às nossas conversas que tinham por objetivo maior refletir o papel da alma na construção da família. Não sei se todos estão lembrados, nós iniciamos conversando a respeito da importância do namoro, do noivado, do casamento para a construção da família. E havíamos conversado que essa busca nos coloca algumas oportunidades. Oportunidades de trabalharmos o sentimento, o comportamento, a relação com o próximo. André, no Evangelho temos uma parábola que trabalha a indissolubilidade do casamento. Eu acho que seria importante os nossos ouvintes ouvirem a narrativa a respeito dela e depois faremos a pergunta. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai, sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Na sequência dessa narrativa, André, o Espírito de Verdade utiliza a expressão afeição e não a expressão amor. Qual seria a justificativa para esse uso? Telespectadores, falar do casamento, e depois falar da indissolubilidade dele, nós precisamos conversar sobre causas e consequências. Todo efeito, ele tem uma causa. Como nós, espíritos, que é algo que a gente vem firmando e reafirmando, que nós somos um espírito tendo uma vida no corpo e não um corpo tendo uma vida no espírito, fica muito claro o papel nosso na existência atual, na existência terrena. E por sermos espíritos na trilha do processo evolutivo, nós caminhamos no amadurecimento, no aprimoramento das nossas competências intelectuais, da nossa capacidade de reter a informação e de usar essa informação em benefício próprio, que nos assegura o progresso. E também desenvolvemos as nossas habilidades, as nossas competências quanto ao sentimento. E o sentimento é algo que nos faz dar a percepção, a sensação, o contato, a relação com o próximo, de maneira pelo qual sentimos em nosso espírito, em nós mesmos, as reações desse contato, dessa convivência. É claro que, a partir do momento em que estamos sentindo, nós estamos aprimorando este sentir. Como somos espíritos num caminho de provas e de expiação, se olharmos o progresso naturalmente, já fomos espíritos e nós temos essa vivência no nosso próprio orbe terrestre, já fomos espíritos que trilhamos pela relação primitiva.
Hoje nós somos espíritos que trilhamos pela relação de provas e expiação. Quando trilhávamos a trilha do primitivismo, a nossa relação, a nossa afeição, a nossa convivência, ela era muito mais instintiva, buscando a própria sobrevivência e ali amadurecendo que dentro dessa sobrevivência nós começávamos a desenvolver uns para com os outros o respeito, o carinho, a solidariedade, a fraternidade. Era algo que nós fomos construindo e que, se observarmos dentro do próprio reino animal, quando os animais se unem em bando, em tropas, ali também você vê começando a nascer a percepção de um ser solidário ao outro, um aprender a cuidar e a preservar pelo bem do outro, se protegendo do meio externo que os agride. Então, nessa construção do instinto, nós viemos progredindo e chegamos no estágio em que estamos, aonde nós temos uns para com os outros afeição. Nós temos uns para com os outros respeito. Nós temos uns para com os outros carinho. E esse processo nos leva a entender mais à frente o que é ter amor. Porque ter amor representa algo muito maior do que aquilo que nós hoje estamos exercitando em termos de sentimento. Nesta construção, nós estamos hoje para com o nosso próximo, seja ele quem for, do nosso sangue ou não, do nosso meio ou não, do nosso grupo de convivência ou não, nós estamos exercitando para com eles o contato. E entendendo que ele tem também sentimentos, que ele é igual a cada um de nós e que aquilo que em tese nos faz refletir, nos incomoda, nos desagrada ou nos agrada, agrada o outro também. E nesta situação nós vamos andando. É por isso que a construção das relações que hoje nutrem a estrutura e a formação das famílias, nós espíritos numa vida corpórea ou na condição de espíritos, estamos num processo de amadurecimento do sentimento, e esse sentimento ainda em relação para o nosso próximo é uma afeição. E quando se fala no amor dos sonhos, no amor dos projetos, se nós formos olhar na raiz desse amor, que se diz sentir, existe, às vezes, um para com o outro, uma paixão muito grande. E esta paixão muito grande caminha, às vezes, pela trilha do egoísmo e da posse. Quando, na verdade, quando realmente amamos, o amor liberta, o amor não aprisiona. O amor entende, o amor perdoa, o amor compreende. E aí o exemplo máximo que tivemos, em termos de humanidade, em termos de espíritos que transitam por este planeta maravilhoso chamado Terra. O maior exemplo para nós do mundo ocidental se chama Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré amou-nos como alguém que entendeu a grandeza e a sublimidade da palavra e do seu sentimento, da sua manifestação. É um amor totalmente desprovido, a ponto de, no ápice do seu sofrimento, olhar para a multidão e olhar aos céus e falar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. André, é uma oportunidade de trabalhar várias questões, não só próprias da relação, mas do indivíduo. Você coloca a questão do respeito e me vem à mente, né? É a oportunidade de se trabalhar o autorrespeito, o autodomínio daqueles impulsos que são quase instintivos. Estou me referindo ao libido, estou me referindo à sexualidade. A relação construída através do casamento, através do casamento, permite que o indivíduo trabalhe essas questões. Permite e orienta como trabalhar estas questões. Eu me lembro que quando nós conversamos sobre o casamento, Wilson, falamos e apresentamos as causas que levam a se estabelecer uma relação, né? Então,
estudos não nossos de sociólogos, de pesquisadores, né? Estão aí para quem, como é um programa espírita e nós vamos nos ater às bases da doutrina espírita dos seus ensinos, mas aqueles que nos escutam, que estão nos seus lares, que tenham a formação que tenham, podem pesquisar. Existem vários sociólogos, né, vários pensadores e filósofos que citam, né, que falam do casamento. Uns falam de maneira otimista, outros falam de maneira pessimista, outros falam de maneira realista, mas todos eles procuram trazer um pensamento que ajude a estruturar na sociedade, coletivamente, as razões para o casamento. Mas trazendo para um padrão nosso do cotidiano, e aí cada um vai fazer uma análise do porquê foi a isto, podem ser os encontros naturais, fráteres, de afeição, fruto dos compromissos que traçamos juntos antes de reencarnarmos. Porque nós, como os espíritas, trazemos a reencarnação. E quando aqui chegamos, os grandes projetos, os grandes planos para os quais aqui viemos, eles são traçados, pensados, antes de aqui chegarmos. Bem provavelmente, muitos de nós já conversávamos anteriormente com aqueles espíritos com os quais iríamos dividir a estrutura de família. E podem ser a esposa, o esposo, se conversa antes, os filhos, se trata, se planeja. Por que se faz isso? Porque viemos aqui para nos ajustar, para nos reequilibrar perante a lei de Deus. E uns para ajudar os outros. Uns com a tarefa de conduzir, outros com a tarefa de ser conduzidos. Uns com a tarefa de aprender a perdoar e outros com a tarefa de aprender a tolerar. E assim sucessivamente. Se há este encontro natural, é uma causa. Mas a doutrina espírita também nos coloca muito claramente que nós temos o livre-arbítrio. E aí começa a haver uma reflexão sobre os destinos, sobre as fatalidades. Nós somos livres. Nós temos o direito de escolha. É por isso que no livro 3º de O Livro dos Espíritos existe a lei de liberdade. Deus, na sua infinita grandeza, concede a todos nós o direito de escolha. Nós somos livres, né? E na condição de liberdade e desse livre-arbítrio, nós podemos mudar, fazer escolhas, precipitar. Como somos espíritos, numa trilha evolutiva e do qual aqui estamos também para a perpetuação da espécie, e o encontro natural de dois seres, que é uma evolução do processo poligâmico ao qual já tivemos submetidos e hoje estamos no processo monogâmico para um exercício natural de amadurecimento de convivências e também dos nossos impulsos, né? Dentro disso, se a origem desta união teve como base estes impulsos sexuais, estes impulsos naturais do homem, esses impulsos terão o seu amadurecimento e terão o seu cessar. Com eles também virão todas as frustrações, todas as decepções, todas as questões inerentes e atinentes a ele. Se a causa da união foram os interesses econômicos, financeiros, que possam nutrir uma relação, eles também estarão sob risco. Por quê? É uma relação calcada no puro materialismo de uma das partes. E tudo aquilo que nós temos hoje na condição de fiéis depositários de Deus, ou na construção do nosso trabalho, nós estamos sujeitos a uma série de mudanças. Independente de se ter ou não, o que sustenta uma relação e os embates normais de convivência, nem tudo se compra, nem tudo se paga, nem tudo se pode conquistar assim. E também virá naturalmente os desgastes da convivência por conta destas situações financeiras. Olhando para o mundo de um modo geral, ainda existem muitas relações que são conduzidas pela estrutura patriarcal, que nós já avançamos em termos sociais, né? O Brasil já mudou, os países já mudaram e não existe mais aquela imposição de uma família para que isto aconteça.
mas no mundo ainda existe. E às vezes essas relações também podem ser fragilizadas ao longo do tempo. Então, quando o que leva a uma construção de uma convivência, de uma base, de um casamento, onde dois seres, dois espíritos se propõem, qual foi a raiz, qual foi a proposta, qual foi o motivo? Porque este motivo, ele irá, ao longo do tempo, trazer as suas consequências, as suas ações naturais, os seus desdobramentos. Por quê? Não tem como ser diferente. É por isso que falar da indissolubilidade do casamento, falar do divórcio, a gente tem que falar do casamento. Nós temos que entrar nisso porque quem está nos ouvindo e que porventura esteja diante deste fato, conhece este fato ou vive este fato, e às vezes se pergunta aquela grande pergunta: onde foi que eu errei? Né? Que às vezes surge essa pergunta: onde foi que eu errei? Onde foi que nós erramos? Talvez caiba uma reflexão sobre o que levou, o que foi, que propiciou o começo. E aí, em decorrência deste começo, é claro que nem todos os começos que tiveram essas propostas poderão ter a consequência final de uma ruptura, porque também estamos aqui amadurecendo, tornando-nos melhores, entendendo e sublimando às vezes as nossas próprias limitações e defeitos. Mas, se existe essa pergunta, pare, pondere. Por quê? Ao fazer esta reflexão, ao fazer esta ponderação, encontrará respostas que irão com você para onde você for, seja numa nova relação, seja numa situação futura ou talvez na sua própria realidade, um reajuste, um realinhamento. Falamos tudo isto porque é um assunto que transita em várias questões, em vários momentos, né? Líamos recentemente que houve um artigo que pesquisamos sobre um assunto, que muitos casais, muitas pessoas procuravam o consultório dos psicólogos, né, para entender e para compreender o que estava acontecendo, da onde foi que eu errei. E hoje, né, procuram-se os psicólogos para dizer onde foi onde eu errei e já estão na segunda ou na terceira convivência. Então, aonde está a causa? Essa é uma reflexão que precisa ser feita. E isto, você que está nos ouvindo, e que às vezes entende que uma religião e uma fé é algo que se põe à margem, não, é algo que se põe dentro deste contexto. Porque nós, quando aprendemos a ter esta relação próxima com Deus, através do Evangelho e dos ensinos do Cristo, amainamos e somos mais coerentes e consistentes em muitas decisões que às vezes tomaríamos e os reflexos seriam danosos para nós, para nossas famílias, para a nossa trajetória. Caros telespectadores, importante lembrar que a participação de vocês é fundamental e ela pode ser feita através do nosso site. O site do programa www.visãoespiritarp.com.br ou ainda, site da USE, www.userp.org.br ou o site do SEAC, da Sociedade Espírita Allan Kardec, www.seacrp.com.br. André, de certa forma você já se antecipou à questão do divórcio, né? Porque nesse capítulo no Evangelho nós temos a seguinte indicação, né? O divórcio existe para separar, para consolidar, para efetivar aquilo que já havia ocorrido, né, na relação. Nós temos nesse capítulo ainda a seguinte expressão: o que Deus uniu, que o homem não separe. Mas o divórcio, na atualidade, se faz presente, até para que se exercite, como você bem disse, o livre-arbítrio. A doutrina espírita, ela interpreta a questão do divórcio de forma muito aberta, muito ampla.
dando esse direito, essa liberdade, desde que o espírito arque com suas consequências. Foi isso que você colocou na sua expressão, na sua fala. Qual seria uma mensagem positiva para aqueles que um dia se viram nessa situação? Nós líamos isso sobre o artigo. O que levou a igreja do Concílio de Trento, né? Trento, isso. Criar e instituir o casamento no religioso, né? Havia um período na história da própria sociedade romana aonde eles foram, ao longo do tempo, os imperadores, né? E outros povos, e outros reis, e outras estruturas, né? Se uniam e se separavam, e todos procuravam a bênção e a proteção da religião, procuravam, né? Porque nós, ao longo do tempo, né, se olharmos a história nossa ocidental, a fé e a religião acompanhou muito de perto os poderosos, né? E com eles teve uma relação a ponto de dar-lhes cobertura ou dar-lhes proteção em muitas coisas que, de uma forma muito equivocada, iam de encontro àquilo que Jesus ensinou, apregoou e mostrou. Porque se nós nos apresentamos como alguém que acredita e que vê os valores do Evangelho multiplicados, nós precisamos depois entender, e aqueles que são, em tese, os indicados ou os escolhidos, ou os que se propõem a explicar ou a ser os fiéis protetores destas informações. Partindo deste princípio, ao longo do tempo, nós fomos, né, aprendendo a buscar essa bênção, essa proteção. E aí veio, baseada nessa informação, que o homem não separe, né, o que Deus juntou. De fato, aquilo que Deus realmente juntou, dificilmente o homem irá conseguir separar. Porque aquilo que Deus juntou foi construído nas bases daquilo que nós conversamos anteriormente, do que é uma feição, do que é um planejamento, do que é uma proposta. Se não foi nesta construção, e até nesta construção pode haver por uma das partes, no direito do seu livre-arbítrio, romper, quebrar, não conseguir levar adiante, desistir, que é um direito. Então, o que vem a partir disso? Aquilo que realmente Deus uniu, Deus estabeleceu, Deus colocou, e na verdade não é Deus que colocou, quem se colocou com Deus nestas relações realmente não irão adiante, irão levar adiante os desafios aos quais se propuseram. Quando você tem a lei civil, né, e a lei civil ela vem resgatar e estabelecer algo que já está desgastado, que já está doente, que já está comprometido. Agora, o quanto se fez de esforço de ambas as partes, para que cada um vai saber o que fez, o que não fez e por que fez e o como fez. Mas legitimar isto, e isto é uma lei civil, é uma lei natural e que precisa existir, e a doutrina espírita é muito clara: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Então aqui isso é de César, é lei. E se é lei, nós precisamos, e ela precisa ser legitimada, porque senão você vai ter filhos não legítimos, situações não claras numa relação futura. Então, esse é um ponto. Agora, a doutrina espírita entende que, como nós somos espíritos numa caminhada, como nós somos espíritos de um processo de aprendizado, às vezes é melhor nós pararmos um problema agora, para retomarmos quando formos capazes, do que levarmos ele adiante, que ele se agravar e há consequências das quais não sabemos e não somos capazes de entender, de compreender, e isto pode gerar dificuldades para todos nós ao longo de um tempo. Então, o que a doutrina espírita faz e se posiciona? A doutrina espírita, ela é uma doutrina de esclarecimento, ela é uma doutrina de bondade, ela é uma doutrina de fé, é uma doutrina de perseverança, é uma doutrina de construção e de evolução. Chegará o dia que seremos mais
coerentes, mais amadurecidos espiritualmente nas nossas decisões. Hoje ainda não o somos. Como Divaldo Pereira Franco coloca muito bem, né? Quando o instinto e a ação e o impulso animal se sobressai sobre o impulso espiritual, e ao longo do tempo isso vem mais à tona ainda, esses impulsos, é prudente, é razoável que se evite maus maiores, problemas mais sérios, para que no futuro, quando formos mais amadurecidos, quando formos mais capazes, tenhamos condições de resgatar na nossa própria história. E talvez aquela página, diz o dito popular que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu me permito dizer que Deus escreve certo por linhas certas. Quando nós entortamos as linhas do livro da nossa história, vamos ter que voltar. E não é apagar o que fizemos, é escrever uma linha certa. E para aquele que está nos ouvindo e que carrega consigo um desafio dessa natureza, o que nós dizemos é: procure no Cristo, no Evangelho, no estudo, na reflexão, neste caminho, encontrar as suas próprias respostas. Se você encontrar as suas causas, como dissemos no início do nosso programa, faça causas diferentes daqui para frente. Como diz Chico, né? Não estamos impedidos, podemos estar limitados em fazer um passado diferente, mas temos todas as oportunidades do mundo para fazer um futuro melhor e diferente. Caros telespectadores, é com essa mensagem otimista, positiva, que concluímos a nossa conversa a respeito de família, aguardando vocês no nosso próximo programa. Até lá. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.